aí? Vocês estão bem? Nossa, gente, onde já se viu uma coisa dessa? Por favor. Eu sou apaixonado por forró. É maravilhoso. Esse Aviões do Forró não é das minhas preferidas, né? Eu gosto mais. Eu sou muito fanático por Calcinha Preta. Totalmente fanático por Calcinha Preta. Gosto muito, só acho fabuloso. Vocês desculpem aí, eu entrei um pouquinho mais tarde, tá? Eu tava atendendo um aluno aqui. Então tive que dar uma atençãozinha aqui, mas já começamos então. Concordo com o Arthur. Triste mesmo que essa música acabou. Eu tenho uma playlist no Spotify só com esse tipo de música. A Leila vai reclamar pro coordenador do curso. Ih, esse coordenador do curso é fraco, Leila. Vixe, nem adianta. E aí, pessoal, vocês estão bem? Tudo certo com vocês? Mais uma semaninha, que bom, estamos juntos mais uma vez. Aqui eu tô gravando? Tô gravando. Perdi a página aqui. Não, essa daí, tipo as músicas, tipo forró moderno, né? Forró moderno, Calcinha Preta, Getúlio Abelha, adoro Getúlio Abelha. Banda de rock de galpão? Como assim, Adelus? Não sei. Será, Giovana? Mas é que funk é difícil não animar, né? Funk é essencialmente animador, né? Ô, Liciane, eu tenho outra playlist aqui que chama Geração Coração Machucado, que tem raça negra. Na semana que vem a gente coloca. Eu falo, tem uma certa bipolaridade musical, pessoal. Vocês veem, na primeira aula agora que eu dei pro terceiro ano antes de vocês, antes de começar, tava tocando Gritando HC, Dead Fish, tava tocando Muqueca de Rato, tocou umas músicas, tava tocando hardcore dos anos 90 e começo dos anos 2000. Eu não consigo me encontrar muito bem no estilo musical. Eu tenho uma... Eu tenho toda uma questão com isso. Cada hora eu tô ouvindo uma coisa diferente aqui. Mas eu faço excelentes playlists no Spotify. Podem entrar no meu Spotify lá que vocês vão encontrar playlists maravilhosas. Eu sou quase um DJ. Quem dera ser um DJ. Pô. Mó legal ser DJ. Não DJ tipo Alok, não. Tá aí. Esse estilo de música eu não gosto muito, não. Fritação já não é muito minha praia, não. Nada contra, tá? Nada contra. Quem gosta da rave, dessas fritação louca, nada contra. Só não sou muito atraído por esse gênero musical. 169. Apesar que tem alguns estilos de música eletrônica que eu gosto. Gosto muito de Kraftwerk. Já ouviram Kraftwerk? É uma banda de música eletrônica alemã dos anos 70. Acho fabulosa. Acho muito legal mesmo. Cacete. Aqui, beleza. E aí, pessoal, estudaram a aula passada? Viram alguma questão que vocês querem perguntar? Tem alguma dúvida da aula passada? Alguma questão?
E aí, o que vocês me dizem? Tô pegando pesado com vocês, né? Tô com som? Tô, né? Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Ah, então, beleza. 5 vocês estão me ouvindo ou 5 vocês têm dúvida? Fiz duas perguntas, pô. Bom, meus caros, então não aparecendo nem. Tá baixo? O que será que tá acontecendo que tá baixo? Aqui tá o negócio. Que existindo o quê, Jéssica? Pô, quero que você entenda perfeitamente. Chegaram a dar uma olhadinha no material que eu coloquei lá para vocês no AVA? Hã? Chegaram a dar uma olhadinha lá? Ah, não, é que o material, Jéssica, justamente para dar para vocês bastante opção, tá? Não que vocês precisam ler tudo aquilo, que são materiais bem aprofundados, tá? São materiais que têm uma profundidade teórica muito grande, tem bastante coisa mesmo. E eu escolhi aquilo que eu sempre falo para vocês, pessoal, eu confio muito em vocês. Vocês não podem, é, vocês não podem frustrar minhas expectativas. Aquele texto lá é texto de pós-graduação, mestrado, doutorado. Mas por que que eu faço isso? Porque eu acho que às vezes a gente tendo, eu não estou pedindo para vocês lerem de fato, né, tudo aquilo lá, mas se vocês tentarem estudar aquilo, eu tenho certeza que a dificuldade no estudo daquilo vai proporcionar muitas coisas boas no entendimento de vocês, né? Eu tenho muito medo, pessoal, que vocês fiquem só nas aulas, tá? Isso é o medo que eu tenho, seja agora, seja no presencial. Eu tenho muito receio que vocês, escutei a aula e a aula é o suficiente para aprender, porque não é, gente. Definitivamente a aula não é o suficiente para aprender, tá? Isso daí é muito importante que vocês tenham consciência que a aula não é só o suficiente. A aula é um mapeamento para auxiliar vocês na compreensão do estudo propriamente dito, né? É, eu sei que eu falo isso muito, que vocês já estão cansados de ouvir esse sermão, mas, gente, eu espero muito de vocês, sabe? É, a gente está numa crise, uma crise seríssima do ensino jurídico. A gente está numa crise séria do ensino jurídico. O ensino jurídico está cada vez mais tecnocrata, formando pessoas sem crítica, formando pessoas ultra técnicas, porque virou a persecução do estudante de direito passar no concurso. Isso eu acho extremamente importante, que a gente precisa de bons funcionários públicos, né? Bons servidores públicos, óbvio que a gente precisa. Só que não é, a pessoa não está perseguindo uma carreira pública porque aquilo atrai ela, né? Ela está perseguindo uma carreira pública por conta da status, né? Tanto que você pergunta pro cara, o que você quer fazer? Eu quero passar em concurso público. Qual? Depende do que eu passar. Então quer dizer que você vai fazer concurso para juiz, promotor e para defensor público ao mesmo tempo? São três carreiras extremamente diferentes que exigem uma responsabilidade imensa, né? A carreira de magistratura exige uma responsabilidade de uma neutralidade sobre-humana. A promotoria exige um senso de justiça que não se confunde com um senso de vingança, né? Uma fiscalização legal. A defensoria pública, eu falo dessas três porque são as três equiparadas, né, com os mesmos salários, exige uma vocação de atendimento aos menos necessitados, uma vocacional de defesa, de tese de defesa. Ou seja, são carreiras muito diferentes, todo mundo só quer passar no concurso para ter status. E o concurso público é uma coisa muito mecânica, né? Que para passar você tem que decorar as coisas.
E como todo mundo quer passar no concurso por status, e todo mundo não, tá? Estou generalizando para ser dramático aqui, mas querem esse status e quer só perseguir o estudo, o método mais fácil possível para passar. Para mim é muito preocupante o que carreira jurídica está se tornando, sabe? Eu não sou dessa escola e nunca vou ser da escola da carreira jurídica tecnocrata. Eu sou da academia, da estrutura acadêmica. Para mim, nada nunca vai substituir a carreira acadêmica. Não vejo, para mim, não é uma questão de opinião, sabe? Eu acho que vale a pena. Não vale a pena porque vai ter um monte de juiz babaca, um monte de promotor babaca, um monte de defensor público babaca, que não vai saber nada, só decorou a vida inteira, não criticou nada, não entende o direito profundamente, só entende decoração. Isso só é prejudicial para a sociedade. Daí depois, eu quero ser advogado, mas o advogado também não sabe nada. É terrível. Minha preocupação é que vocês sejam juristas, que vocês estudem. E, pessoal, vocês do primeiro ano sempre são a minha esperança. Porque se vocês não começam agora, começar depois é muito mais difícil. Você vai estar viciado. Claro que você pode mudar a sua cabeça de estudo lá no terceiro, quarto ano, claro que sim. Tem muitos colegas que fizeram porcaria nenhuma na faculdade e depois foram estudar bem. Né? Existe essa possibilidade. Mas é muito mais difícil, você ter um hábito de estudo, aprender a lidar com o sofrimento do estudo acadêmico, sabe? Se sentir acadêmico. Eu quero que vocês se sintam acadêmicos. Mas eu trabalho o dia inteiro, não tem problema, gente. Esse sofrimento é o sofrimento que vocês vão ter na vida inteira, né? Pensem só, o estudo não acaba na graduação, né? Vamos pegar na própria estrutura acadêmica. Eu, atualmente, né, no doutorado, eu trabalho o dia inteiro também, mesmo assim, tenho que me dedicar ao estudo acadêmico muito fortemente no doutorado. Ou seja, o trabalho não é a muleta do não estudar, porque estudo é sofrimento. É sofrimento. Só que é um sofrimento muito valioso, muito valioso. O estudo não é o caminho para te deixar rico no sentido utilitário. Tá? A estrutura acadêmica nunca vai te deixar, não vai te deixar necessidade, porque, queira ou não, o ensino superior te dá oportunidades. Mas não é essa a lógica. É a formação de intelectualidade. É isso que eu quero que vocês sintam, que isso daqui não é um cursinho. Isso aqui é formação de estrutura intelectual. É isso que vocês têm que ter em mente. Isso aqui não é um cursinho preparatório, é formação intelectual. É nobre. É nobre, sabe? A gente tem que parar de tratar educação superior como técnica. O que vocês estão fazendo aqui é grande demais para vocês desperdiçarem. Então, desculpe, mais uma vez eu dando esse sermão aqui, mas é necessário pensar dessa forma, sabe? É muito necessário. O sofrimento da leitura, o sofrimento do estudo, é um sofrimento, sim, mas é um sofrimento enobrecedor, engrandecedor em vários sentidos. Em vários sentidos. O que a Renata pôs de dúvida aqui? Sobre transporte público, ótimo, que é um direito coletivo. Renata, o ideal seria você falar do projeto em si. O próprio transporte público, por exemplo, o TCCC, um exemplo, tá? É uma política pública. É uma concessão pública por meio de política. Então você pode, por exemplo, pegar. É até interessante, fica até um artigo, não que você precisa fazer isso que eu estou falando, tá? É só um exemplo para te dar essa luz, tá? Dentro, né, da, de várias estruturas de direitos sociais, né, o transporte público é uma política também. Então, por exemplo, você pode criticar a forma como é feita a concessão pública do transporte público, por exemplo, em Maringá. É um fechamento bem interessante, viu? É um fechamento muito importante. É um bom trabalho, ficaria. Eu não estou falando para você fazer exatamente isso, mas nessa linha. Coloca lá o direito social necessário ao transporte público, né? Que ele engloba vários direitos. O transporte público engloba direito a trabalho, educação, a saúde, a próprio lazer, né? A dignidade em geral. E daí você critica a forma como o transporte público de algum local, ou alguma forma que a própria instituição da concessão pública do transporte público pode vir a trabalhar nesse sentido. É um trabalho bem legal. Legal, legal, é isso mesmo.
ProErd é uma política pública. Eu acho o ProErd muito engraçado. Eu acho o ProErd muito engraçado. Tem um amigo meu que falou que o ProErd foi essencial para ele, porque ele não foi apresentado às drogas por um amigo, e sim pela própria polícia. Renata, a referência de outros artigos seria interessante você falar artigo de lei, né? Artigo de lei. Não necessariamente. Você não precisa, por exemplo, não vou te dar o trabalho, por exemplo, de se for falar municipal agora da TCCC, ir no regimento da prefeitura para falar de construção pública, isso é muito aprofundado, que você não precisa especificamente dessa estrutura. Agora, artigos acadêmicos, veja, alguma coisa ou outra você vai ter que usar, né? Principalmente para definir política pública, por isso que vai ter aqueles livros. Mas não é necessário ser exaustivo a busca de artigos acadêmicos, tá? Em citação, eu digo. Só usa esses artigos acadêmicos, já faz situação, se você tiver mesmo a intenção de transformar em um artigo científico esse trabalho que você está fazendo. A ideia é essa, Maria Eduarda, é a crítica fundamentada à estrutura governamental, né? Essa é a importância desse trabalho. A gente fazer crítica fundamentada, né? Não falar, lá tem ladrão, você tem ladrão. Não, crítica fundamentada. Essa política pública aplicada por esse governo é falha por isso, por isso, por isso. Esse é o trabalho de vocês, né? E daqui para frente, como juristas também, vocês não têm mais direito de falar groselha a respeito de política, né? Bom, meus caros, bem, então a gente apresentou todos aqueles elementos, né, de direitos sociais na aula passada, né? E a gente pode fazer umas exemplificações. O direito que a gente mais vai se concentrar vai ser o direito ao trabalho, tá? O direito social ao trabalho, e da previdência social, porque eles são os dois que mais têm elementos a serem entendidos, tá? Mas quanto aos outros, é fácil a gente conseguir entender, né? A gente falou do direito à educação, né? Os projetos de acesso à educação. A gente vê vários ensaios sobre projeto de educação, né? Eu acho que a gente chegou a falar da aula passada, né? Dos projetos de educação. Direito à saúde a gente falou um pouquinho também, né? Agora vejam, a gente citou vários exemplos, né? Por exemplo, no direito à moradia, a gente falou do Minha Casa Minha Vida. Esse é um projeto, mas tem vários outros projetos estaduais, né? Coab em São Paulo, não sei quais são os projetos de casa popular no Paraná, não cheguei a pegar, né? Mas um famoso no estado de São Paulo é a Coab, por exemplo, né? Que é esses projetos? São casas gratuitas? Não são casas gratuitas, são parcerias públicos-privadas, né? Coapar, interessante. São parcerias públicas-privadas, onde você tem uma construtora contratada que vai lucrar com isso, só que ela vai ganhar pela quantidade, né? Então, muita gente vai comprar aquelas casas, geralmente são casas mais padronizadas, né? E elas vão vão financiar essa casa em 150 bilhões de anos, né? Mas com parcelas muito pequenas, né? Ou seja, você vai dar acesso à casa própria com uma parcela obrigatoriamente que seja menor do que o aluguel, né? Porque uma das contribuições desses projetos é isso, né? Vamos pegar assim, a média do aluguel na cidade é 1.000, né? Então você tem que permitir que a pessoa possa adquirir uma casa num parcelamento de 20%, por exemplo, do valor do aluguel. Então ela vai pagar 200, sabe? Então, essa é mais ou menos esses projetos sociais de direito à moradia, bem interessante, né? Eu sou a favor de dar casa pra galera de graça, né? Enfim. Parece engraçado falar isso, né? Parece até meio tópico, né? Mas é que eu acho que a propriedade é uma das maiores mentiras do liberalismo, sabe? Da meritocracia. Por que eu digo isso? Porque a propriedade privada é o fundamento central do liberalismo, né? A gente estudou isso, lembra-se? Então, o fundamento do direito natural à liberdade é a própria propriedade privada, ou seja, o fundamento é a sua propriedade. O fundamento, e vocês sabem que no elemento do capital liberal, né, a
propriedade privada é extremamente importante. Você pega uma das políticas liberais mais bem estabelecidas no mundo, né, que é os Estados Unidos, a importância da propriedade privada, né? Ou seja, é o ponto de partida a propriedade privada. Mas a lógica social é você trabalhar a vida inteira para conseguir ter sua casa. Vocês entendem por que eu acho contraditório? Ou seja, você tem todo elemento meritocrata que você tem que trabalhar, 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 para quê? Para conseguir sua casa própria. Então, para sempre crescendo, crescendo até alcançar sua casa. Sendo que casa é o elemento originário da, é, do negócio. A Leila não está concordando, senão ela fica sem receber aluguel. Aí é duro, né, Leila? Isso é verdade, acaba com a fonte de renda de muita gente. Ai, ai. Pô, mas tem todos os comércios ainda para alugar aí, Leila, pô. Vamos dar casa pra galera. Vamos dar casa pra galera, pô. Ai, ai, mas é que propriedade. É que o grande problema da propriedade privada, isso a gente pode. É uma discussão bem interessante dentro do direito social. É, isso é um trabalho interessante, é uma discussão muito legal pra gente, pessoal. Dentro do direito social à moradia, ou seja, a obrigatoriedade do Estado, né, porque diferente do direito privado, né, do direitos fundamentais, que a gente está falando de questões estatais, né, de ter projetos públicos de garantia de moradia para as pessoas, né? Só que a gente vai esbarrar num elemento muito complicado do mercado. Aqui a gente vai ter uma relação que é sempre legal de discutir. E daí isso vocês podem, por exemplo, discutir com o Matheus. O Matheus é um excelente professor para discutir isso dentro da economia, né? Sei que vocês odeiam o Matheus, né? Pô, não tem como, né? É economista, né? Pô, economista com aquela risada que só fala palavrão, é duro, né? Mas, mas o, o... Ai, Para coitado, discutir mano. com ela, a gente tem que ter PhD em economia, professor. É demais. Normalmente a gente já não entende muito, imagina numa discussão. O Matheus é aprofundado. O Matheus é aprofundado. É, o, mas essa discussão é legal porque sempre vai ter um conflito, que esse conflito é sempre legal de estudar, pessoal, quando a gente está estudando direitos sociais, que é o conflito do direito social, ou seja, do estado de bem-estar social, que ele é mais concentrado no Estado, né? Sabe aquela ideia de concentração maior no Estado, que é uma herança não do marxismo comunista, mas do socialismo que se torna social-democracia, né? O estado de bem-estar social, principalmente na Europa, né? Principalmente na França, que é uma pegada liberal dentro do socialismo, né? Que é essa forma que foi colocada, que é essa estrutura estatal. E, ao mesmo tempo, um princípio ideário do liberalismo, que é o mercado livre, né? Que é a livre concorrência, etc., e as constituições da modernidade, elas optaram, pelo menos as civilizações modernas do Ocidente, né? Ou seja, a gente está falando aqui das potências europeias, Estados Unidos, Brasil, né? O Brasil é uma potência, tá? Eu sei que a gente brasileiro tem mania de ser meio vira-lata, mas o Brasil é uma das maiores potências do mundo, e se enquadra nesse modelo democrático atual da ONU e etc., né? Que tem essa amálgama entre esse estado de bem-estar social, que tem origem, né, no socialismo democrático, né? O socialismo democrático não é necessariamente o modelo marxista, mas o modelo comunitarista, né, dentro da democracia, e do modelo liberal clássico. E eles sempre vão ter algum conflito em algum momento, né? Então, por exemplo, direito à moradia, da mesma forma que o Estado ele deve, pela lógica do bem-estar social, garantir moradia quem não tem, né? De outro lado, a gente tem uma dos maiores fenômenos do mercado de concorrência liberal, que é a especulação imobiliária, né? Não sei se tem alguém aqui que é corretor, normalmente nas salas sempre tem alguém que é corretor de imóveis ou trabalha em imobiliária, né? Se tiver alguém aqui nessa área, vocês vão entender muito melhor do que eu como funcionam os cálculos de especulação imobiliária, né? São muito loucos. Gente, é muito difícil entender o negócio de que você comprou uma casa por 100 mil reais há 10 anos atrás e hoje ela está valendo 2,5 milhões, né?
ao mesmo tempo, às vezes você comprou um imóvel e ele abaixou drasticamente o preço. É muito louco, é um resultado dessa concorrência, né, que vem pela ideia da especulação. Se vocês forem estudar isso dentro do ponto de vista metodológico, científico, né, vai ser chamado de fetichização do capital. É um conflito que não tem como a gente sair, né? O direito social e a concorrência da especulação imobiliária, do direito à moradia, sempre vão estar em conflito. Então, uma das questões de se pensar em políticas públicas é uma política pública que dê conta, ao mesmo tempo, do estado do bem-estar social e da liberdade econômica da especulação imobiliária. Ou seja, olha que dificuldade, mas olha que tema legal, né? Qual que é a resposta disso? Eu lá vou saber, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. É extremamente complicado. Extremamente complicado. Né? Mas é bem interessante. É bem interessante. Né? E o direito à moradia é um direito que traz muitos debates. Né? A gente tem, por exemplo, isso é interessante para vocês saberem, né? A gente tem a Lei 8.009 de 1990. Não sei se vocês já ouviram falar dessa lei. Deixa eu só ver aqui o que o Ademir falou. Mas mesmo assim, Ademir, essa é a minha curiosidade. Porque, de fato, valoriza por conta dos locais, né, etc. Só que o que me chama a atenção é que não é exatamente um valor de mercado, né? É uma especulação mesmo, né? Ou seja, a valorização ou desvalorização do imóvel, ela segue lógicas muito diferentes da valorização de produtos, que é só a procura, demanda, benfeitoria, tempo, etc. Né? São umas coisas bem fora da estrutura do comércio, assim, né? Eu acho bem interessante. Né? Por isso que se chama de especulação, né? Acho legal. Eu vou chamar o Matheus para discutir com você. Falando em Matheus, né? Falando em Matheus e, consequentemente, no indormível e maléfico Marcelo Piratelli, né? Os professores mais malvados dessa faculdade, né? O cara quase foi padre e é um dos maiores demônios da nossa faculdade, né? Marcelo Piratelli. Não se esqueçam que os 3 piores professores da faculdade de Maringá, né, tem o grupo de pesquisa sexta-feira agora, né? Marcelo, Matheus e eu, né? Só essa nata da discussão polêmica presente, né? Pessoal, participem do grupo de pesquisa. Estamos discutindo a peste, vamos discutir o livro A Peste, do Camus, né? Então, participem, né? A Leila vai participar, legal. Não, Liciane, muito pelo contrário, a gente dá umas diretrizes, né? O nosso grupo já funciona faz quase 3 anos. A gente dá as diretrizes de discussão, a gente participa da discussão, mas a parte mais importante é que vocês discutam. Né? A gente discutir é besteira, né? Vocês já ouvem a gente em aula o tempo todo. O que a gente quer são vocês discutindo de fato, né? Essa é a questão. Ai, gente, coitado do Matheus, só porque ele é irritante, né? Canceladaço, Matheus. Sexta começa, 6 horas da tarde. Esperamos todos vocês lá e principalmente esperamos que vocês comecem e permaneçam, né? Vai ser bem interessante, pessoal. A gente sempre tem uma tentativa de publicação de um livro. Não precisa, Paula. Na verdade, se você for permanecer no grupo, né, se você for permanecer do grupo de pesquisa, é até interessante eu falar isso para vocês, tá?
às vezes a gente tem que dar essa paradinha aqui porque isso é importante. O grupo de pesquisa ele tem uma validade acadêmica para sua carreira acadêmica, né? É um grupo de produção, a gente discute temas e nossa procura é publicar, né? E principalmente publicar em formato de livro, né? Ah lá, isso já é um interesse. Imagina você chegar para sua mãe, para seu pai, mostrar que você publicou um capítulo de um livro. Olha que maravilha. Mas o intuito é acadêmico, né? Então, não, ele, apesar de ele ser de vincular a pesquisa da Faculdade de Maringá, se você for participar por um tempo, então, por exemplo, não vai ser logo de já, a gente espera um mês e meio de grupo, 2 meses, para pedir isso, para ver quem vai ficar no grupo de fato, né? Daí o que a gente tem é o seu CPF. Por que o seu CPF? Porque o grupo de pesquisa é diretamente ligado ao seu currículo Lattes. Vocês sabem o que é currículo Lattes? Me digam aí. Preciso saber se vocês sabem o que é currículo Lattes. Sim, a Michelle sabe, a Giovana não. Pessoal, é importante, então o Matheus também não, então beleza, já me convenceram. É importantíssimo, meus caros, que vocês conheçam o Lattes, porque o currículo Lattes é seu registro acadêmico do ensino superior. Na graduação, na pós-graduação, igual o currículo Vitae, só que o currículo Lattes é o seu currículo, é o seu currículo acadêmico. É obrigatório que os acadêmicos tenham currículo Lattes. É extremamente importante que os acadêmicos tenham o seu currículo Lattes. Vejam só, vou abrir aqui, só para vocês terem uma noção. Vou abrir o meu aqui para vocês. Só para mostrar para vocês que é importante vocês terem esse conhecimento, tá? Às vezes a gente tem que dar uma paradinha para conhecer essas coisas. Às vezes eu esqueço, tem coisas que eu preciso passar para vocês, parece tão óbvio que a gente acaba não falando, né? Esse aqui é o currículo Lattes, né? É um currículo de fato, só que ele é ligado ao Ministério da Educação, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é chamado de CNPq, né? E ele é o seu rastro, toda a sua história acadêmica, né? Ele é obrigatório que todo acadêmico tenha. Isso daqui é pedido, toda a sua vida acadêmica tem que permanecer aqui. Esse aqui é um instrumento extremamente importante, né? Esse aqui é o meu currículo Lattes, só para vocês terem uma noção como que funciona mais ou menos, né? Aqui você faz um resuminho da sua atividade, né? Daí você tem sua identificação aqui, enfim, endereço, formação acadêmica e titulação, que você vai colocar que você é graduando em Direito, né? Atuação profissional, então funciona também como um currículo normalmente, né? Mas o mais importante é o que vem depois, né? Linhas de pesquisa, porque daí começam as estruturas de pesquisa de fato, né? Então aqui eu tenho 2 linhas de pesquisa em desenvolvimento, projetos de extensão, aqui o grupo de pesquisa, ó, que está aqui cadastrado, né? Que eu, Marcelo e o Matheus somos líderes desses grupos, de corpo editorial, revisor de periódico, área de atuação, idiomas, prêmios de títulos, e aqui que mora a grande questão, que são as suas publicações, né? Os artigos publicados, os livros publicados, os capítulos de livros, os textos. Então, essa parte do seu currículo aqui, essas produções, isso é de extrema importância para o seu desenvolvimento acadêmico. Né? A produção técnica entra na mesma coisa, também são todas as publicações aqui. Por quê, meus caros? Porque por aqui você tem as suas contagens de pontuação curricular, né? Eu já explico o que é isso, né? Só para vocês terminarem de olhar aqui, para terem uma noção. Aqui vocês não vão ter ainda, né? Que é banca, quando você participa de banca de TCC, mestrado, etc, né? Os eventos, né? Eu coloco muito pouco evento, não sei por quê. Organização, enfim, orientações. Vocês veem que é um currículo de conteúdo acadêmico, né? De conteúdo acadêmico. E é importante porque tudo isso tem uma qualificação muito séria, né? Por exemplo, aqui, ó, pega um artigo aqui que eu publiquei com o Zene, você vincula essa publicação
do Lattes com o artigo em si, né? Por quê? Para ter uma comprovação que esse artigo existe, ou seja, esse currículo ele é desenvolvido a partir do CNPq, do MEC, né? E ele está intimamente ligado com a Receita Federal, ou seja, é um currículo oficial, o único que você pode ter, ligado à estrutura governamental, e ele é sua prova acadêmica, né? E por ele que você conta suas pontuações acadêmicas. Por exemplo, você quer entrar num mestrado, né? Você quer entrar no mestrado, você quer ter uma bolsa. Uma bolsa. O que é bolsa de pós-graduação, pessoal? Bolsa de pós-graduação não é você não pagar a pós-graduação, porque você pode ter bolsa de pós-graduação na universidade pública. A bolsa de pós-graduação é você receber para poder estudar, é você receber como pesquisador, né? Eu estudei assim desde a graduação, mestrado, agora no doutorado, tenho bolsas desde então. Isso é extremamente importante para o currículo, mas para consegui-las, você tem que ter uma produção acadêmica razoável. Isso vai ser contado a partir das pontuações, dependendo do que você publica, onde você publica, vão ter pontuações específicas. Então, é extremamente importante que todos vocês façam o currículo Lattes de vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar aqui para vocês no site. Professor, Oi. Aproveitando de tirar uma dúvida. No caso ali tem que anexar, eu nunca fiz isso, né? Eu já tenho uma graduação e tal, e eu não tenho esse currículo, né? É importante ter. E, assim, você falou de pós-graduação, ali tem que anexar os documentos, né? Isso. E no caso de quem perdeu, igual eu tenho tenho o documento já enviado, o artigo enviado na faculdade e tal, só que eu não tenho ele mais comigo, porque na época eu salvava só em pendrive, algumas correções por e-mail, mas eu não tenho, porque você teve fala do artigo em si, né? Do trabalho final, né? Isso. E como que eu salvo? Será que nesse a faculdade caso, a faculdade disponibiliza. A prova de que você apresentou o artigo final é justamente o seu diploma. Certificado. Caso, seu certificado, Então é só ter a cópia do certificado. Se você tiver perdido qualquer coisa, você pode pedir na instituição de novo. Ah, entendi. Não, beleza. Obrigada. Imagina. Então, pessoal, vocês vão entrar aqui nesse site, lattes.cnpq.br, e vão cadastrar um novo currículo. Estão vendo? Aqui nesse cantinho aqui, ó, currículo Lattes, cadastrar novo currículo. E aqui vocês vão fazer um cadastro que vai ser vinculado à Receita Federal, etc., ao CNPq, ao MEC, e é importantíssimo que todos vocês tenham. Como a gente estava falando, sobre a estrutura do grupo de pesquisa, né? A estrutura do grupo de pesquisa, ela vai te vincular ao seu Lattes. Então, eu vou te cadastrar no grupo de pesquisa pelo seu CPF e vai constar no seu Lattes que você participa de um grupo de pesquisa. É extremamente importante para o currículo, né? Eu fiz essa... Exatamente, Ademilson. O que descobriram que o ministro da Educação lá tinha colocado que tinha doutorado e mestrado no Lattes, daí foram ver que ele não tinha. Foi aqui mesmo. Foi aqui que pegaram. É o documento mais importante da vida acadêmica. É o documento da vida acadêmica que todos vocês têm que ter. Então eu peguei esses minutos aqui, mas eu acho extremamente importante que a gente discuta isso, tá? Isso daqui é uma obrigação que todos vocês tenham, o currículo Lattes. É bom isso também, porque quando for dar aula por noturno, hoje à noite, eu vou falar isso para eles também. Porque eu sei que muitos de vocês, vi aqui que alguns de vocês não sabiam exatamente o que era, ou que nem a Leila falou aqui superficialmente só, mas é importante que vocês tenham isso, é extremamente importante, tá? Beleza? Vamos continuando então. Façam todos, por favor. Façam todos. Bem, pessoal, então, dentro dessas estruturas, né, por exemplo, do direito de saúde, a gente chegou a falar do SUS, que é uma das maiores políticas públicas de direito à saúde, né? A gente discutiu um pouco, é extremamente importante discutir o direito social ao lazer, porque o direito social ao lazer, normalmente para o Brasil, para as políticas públicas, é tratado como um direito superficial. Isso me incomoda muito, tratar direito ao lazer como direito superficial, porque é como se o Estado tivesse uma pressuposição que a gente só precisa viver do básico, que a gente só precisa comer, morar e ser apático.
Faz parte da dignidade o lazer, o direito ao lazer. O direito ao lazer deve existir, né? Projetos de política pública para acesso ao lazer. O lazer, ele costuma ser um acesso privado e caro, que você tem, você setoriza classes ao não permitir o acesso à cultura, ao lazer. Ou seja, a cultura tem que ser incentivada, o lazer tem que ser incentivado. Veja Maringá mesmo, teatro em Maringá, não tem, é pago. Tem que ir lá no Marista e pagar. Veja, eu acho que, não sei se eu falei para vocês semana passada, um exemplo de quando ali na praça da prefeitura ali fizeram uma sessão pública gratuita do Bacurau, gratuitamente, cinema gratuito. Lotou, eu fui lá, eu tive que pegar a segunda sessão, era para ter uma só e teve várias sessões por mais de um dia, porque a procura foi enorme, ou seja, as pessoas querem acesso ao lazer, né? Exatamente, porque tem reflexo em outras. A saúde é importante porque, veja, a existência da pessoa é importante, né? Segurança no espaço, claro, tem todas essas questões envolvidas. E é uma política importante porque ela faz um desenvolvimento do sujeito quanto sujeito, né? Às vezes o acesso à elitização da cultura, né, prejudica muito. Porque, veja assim, o pessoal fala, não, a academia é elitizada. Sim, de certa forma a academia é elitizada. Só que é difícil não ser em alguns pontos. Não que ela deva ser, mas é difícil não ser no plano que a gente vive hoje. Porque a gente precisa de método, a gente precisa de espaço, tempo de leitura, etc. A busca é que a academia deixe de ser elitizada, né? Só que a cultura não é elitizada. A cultura não é elitizada. É o que eu sempre falo para vocês. As pessoas costumam ler cultura como ultra erudição inacessível. Não. Eu entendo como cultura, tão cultura quanto você analisar esteticamente uma peça musical de Brahms, né, enfim, de qualquer músico clássico, como funk, né? Vocês percebem aqui que eu gosto de ter acesso a toda essa área da cultura, tanto daquele que é considerada mais erudita, que é considerada mais popular, porque a expressão da cultura deve ser incentivada, porque todas elas têm seu espaço cultural, né? Eu gosto Professor, muito... Pois não. Assim, acho que foi na edição do Enem do ano retrasado, se eu não me engano, que teve lá o do acesso ao cinema, o tema da redação lá e tal, né? Verdade. E daí, esses dias eu vi uma reportagem que parece que vão cortar a meia entrada do cinema e esse negócio de carteirinha estudantil, né? Isso seria pode ser uma crítica social para o trabalho que você pediu? Pode, claro. Se eu não vi essa questão, não me surpreendo, tá? Porque quem cuida da meia entrada da carteirinha da carteirinha de estudante, etc., é o Ministério da Educação, e a forma como o Ministério da Educação trabalha não me surpreende, né? Lá vou eu sou cancelado de novo, né? Foi no ano passado que teve o tema redação, acho que foi democratização do acesso ao cinema. Sei. Alguma coisa assim. E daí esse ano eles falaram que ia cortar. Eu acho bem problemático, não sabia dessa notícia, não vi. Vou procurar saber, e também inclusive. eu vi uma reportagem que o governo vai cortar, parece que 2,5 milhões de verba para a educação do país. De novo, no caso. O que esperar, né? Enfim. Não quero ser cancelado de novo. Mas, então pode ser o tema do trabalho, isso, do cinema? Claro. É uma crítica, né? Claro, direito ao lazer, então direito social ao lazer. Né? Exatamente, concordo, Paula. Só que o Ministério da Educação é especial, né? Porque ele tem... O Ministério da Educação e da Saúde são os mais especiais hoje. O ministro da Educação largou o cargo no meio da pandemia, né? Porque é um problema muito sério isso, né? Porque a gente está retroagindo na educação e no acesso à cultura. Exatamente, mas é isso, Márcia. Você viu, o ministro da Economia falou recentemente que vai voltar a taxar livro no Brasil porque livro é instrumento de elite. Que mentalidade a gente pode dizer sobre uma pessoa que considera livro como elemento de elite? Isso é loucura.
Desculpem aí quem apoia a política do Paulo Guedes, é uma crítica metodológica, que não é uma crítica ideológica. Só que vejam, como é possível alguém, nesse momento que a gente vive, falar de corte em educação, por conta de justificativa de teto de gastos, bombardear a cultura como se cultura fosse secundária e falar que livro é instrumento de elite. Exatamente, Jéssica. O livro já é caro. O livro já é caro. O ideal seria baixar para que ele deixar de ser instrumento de elite, né? O negócio era controlar a editora, por exemplo. Editora que embolsa dinheiro de autor e não repassa para o autor e vende agora por e-book, principalmente, por preços absurdos, né? Ou seja, não é lógico isso. Cadê o acesso? Claro que aqui a gente está falando de educação quanto a livros, etc., né? Mas voltando na ideia do lazer, o livro também pode ser instrumento de lazer, né? Que a gente não aprendeu mais a fazer isso. Você não consegue pegar um romance, né? Pegar uma literatura e se deliciar com aquilo mais, né? Márcia, você trocou num assunto perfeito, que eu sempre tenho muita delicadeza para tocar, que é a tal de um dos maiores políticas públicas chamadas Lei Rouanet, né? Que eu acho que é a lei que mais apanha no Brasil. A Lei Rouanet, para mim, é a coroa da fake news, tá? Porque ninguém sabe ao certo o que é a Lei Rouanet, né? As pessoas falam que o governo, geralmente é mais ou menos assim, a Lei Rouanet, o governo deu 700 quinquilhões de euros para Regina Duarte. Não é isso que acontece, né? A Lei Rouanet é dinheiro privado, não é dinheiro público. A Lei Rouanet é incentivo fiscal. Uma empresa privada, não pública, não estatal. É um projeto de política pública excepcional. A empresa privada dá dinheiro em troca de abatimento fiscal. Todo mundo não reclama, principalmente empresário, não reclama de imposto alto. Exato. Você doa para a cultura, você doa para financiamento cultural e tem abatimento, dedução de imposto. Sim, a Droga Raia fez as doações lá. Por quê? Não é doação de, vou doar daqui. Claro. Não, é de imposto. É para imposto. É de imposto. É para imposto. É tudo imposto. E Essa é igual é você falando do livro. Uhum. Você vai ver alguma coisa de um livro físico. Você olha o Kindle, que deveria ser mais em conta. Tá bem mais caro. Sim, exatamente. Né? Exatamente. É horrível. E eu acho, minha opinião, não sei se tem algum político, alguém que tem carreira política na sala, alguma coisa assim. Mas só vai mudar o dia que isso tiver uma revolução e fazer uma limpa nesse Senado, em tudo. Porque, assim, é muita roubalheira, eles querem algo tudo para ele e esquecem a necessidade do povo. Não tá nem aí pro povo, para a situação pobre, para quem está em estado de pobreza. Se um dia eles passassem realmente necessidade, eles iam entender, quem sabe, né? Talvez nem isso. Mas entender a necessidade do povo. Mas é só o bem, para o bem próximo deles, só para eles que eles pensam. É ridículo. É um ponto importante, porque, vejam, é muito delicado a gente ter esse tipo de discussão de políticas públicas que a gente entra necessariamente nessa área. Porque é a área política. É a parte da Constituição que mais trata do problema político, né? Que nem a Kátia colocou aqui, que a Lei Rouanet acabava beneficiando artistas que não precisavam, né? Você vê, esse claro que é uma crítica à Lei Rouanet, mas por que é uma crítica à Lei Rouanet? É uma crítica burocrática, né? Veja, Kátia, imagina só, você é um artista que está tentando produzir um filme pela Globo Filmes, e daí filme é extremamente caro, né? Então você vai procurar a Lei Rouanet para ter incentivo a esse filme. A Globo Filmes ela vai ter um jurídico muito mais especializado do que o Zé, que quer fazer um curta independente, né? Ou seja, quem vai entender mais da burocracia vai ser o jurídico da Globo do que o jurídico se houver o jurídico do Zé, que quer fazer um curta, né? Professor. Oi. Mas essa questão que você coloca, por exemplo, a questão do jurídico
que consegue fazer o melhor, digamos, o melhor projeto para conseguir entrar na Lei Rouanet. Isso não só na Lei Rouanet, mas a questão, por exemplo, a questão de bolsas, coisas assim do governo, você também, aquele que realmente precisa, ele não consegue juntar os documentos necessários. E aquele que precisa menos, não é que não precisa, mas precisa menos, ele tem às vezes, condições de levantar todos os documentos e montar o processo e mandar. Então, na verdade, realmente é uma questão de burocracia. E a burocracia, nesse ponto, de qualquer maneira, não tem como você pular. A burocracia tem que existir, porque ainda assim não é feito justiça, não é justo, né? A maneira como, às vezes, são escolhidas as pessoas. Então, é bem complicado. A questão da Lei Rouanet, da maneira como foi colocado e que foi propagandeado pelo atual governo, eles realmente demonizaram, porque não é bem assim. A gente acreditar que foi tudo errado e que foi feito tudo de maneira de má fé, eu acho que seria muito... a gente não estaria sendo justo também quando a gente faz esse tipo de conceito. Sim. Concordo plenamente, principalmente porque nesse caso, por exemplo, por isso que eu falo que a coroação da Lei Rouanet, para mim, é a coroa da fake news. Porque ela é de um órgão muito específico que não tem muita relação com o poder executivo político direto, né? É extremamente burocrática, extremamente burocrática. Esses erros, né, que são claros, assim, igual que a Kátia colocou para a gente aqui, são justamente os problemas burocráticos, que não tem como fugir deles, porque o controle do Estado tem que ser burocrático, senão a gente tem fraude, né? E, ao mesmo tempo, você permite que pessoas com mais condições tenham melhores projetos. Para fazer um projeto de Lei Rouanet terrível, né? É muito burocrático. Só que é um projeto que não tem exatamente histórico de corrupção. Tem histórico de projetos mais bem elaborados ou não. Então, acabou sendo realmente um projeto demonizado onde não deveria ser, né? Quem que falou? Desculpa, não vi. Oi. Sobre essa lei aí, eu acho que, tipo assim, ela tem que ser eficaz para tipo, artistas locais. Tipo, vamos supor, em Maringá, tem artistas que fazem ótimos projetos, daí eu concordo que, tipo, tem que ter um apoio do governo e tal, mas agora, tipo, para artistas que já são, tipo, nacionalmente conhecidos e que ganham rios de dinheiro, daí já é meio hipocrisia isso, né? Eu vou te falar um negócio aqui agora técnico dessa parte, Maria Eduarda. Existem esses projetos, né? Existem esses projetos de financiamento privado, inclusive para dedução de imposto municipal, estadual. Essa lei específica que ela é Rouanet, por que ela virou alvo? Porque ela grandes financiamentos. Ela se fala de financiamento de espetáculo, financiamento de álbuns musicais, de espetáculos musicais, de filmes, que são coisas extremamente caras de fato, né? Então, esse projeto específico, por que ele acabou sendo o alvo de críticas? Porque a gente tem muitos outros projetos dessa mesma natureza, que tem, por exemplo, atuação municipal, atuação no Estado, membro, né? Porque a Rouanet é uma lei de altos orçamentos. E altos orçamentos, por exemplo, cinema é a estrutura cultural de mais alto orçamento que a gente tem, né? Você pega, por exemplo, filmes brasileiros que são considerados de baixo custo, né? Você tem uma média aí de custo do filme nacional, dos filmes nacionais mais padrão, entre 10 a 25 milhões. E é cinema de baixo custo, né? Então, essa lei específica, ela é dessas estruturas, das estruturas mais caras. E tem outros de estruturas mais baixas. Só que todas essas leis dependem do incentivo de empresas. Então, por exemplo, igual falou, você vai ver a Lei Rouanet sendo patrocinada, por exemplo, pelo Itaú. Por que pelo Itaú? Porque é um banco que vai querer dar dinheiro para cacete no negócio para ter aquela ultra dedução de imposto. No município, você tem essa separação que quem vai fazer o incentivo ao município é a pizzaria do João, né?
Só que normalmente a pizzaria do João não se importa com cultura. Normalmente a pizzaria do João nem sabe que ele pode deduzir imposto com isso. Vocês vão ter aula de tributário com um grande advogado tributário aqui de Maringá, que é o professor Marcelo Costa, que foi presidente da OAB até a gestão passada, que ele vai colocar para vocês que isso é uma indicação que normalmente o advogado tributário dá para cliente. Investe em cultura. Porque você vai ter uma grande dedução, só que municipalmente não se chega, porque normalmente são as grandes empresas que querem fazer grandes deduções e acaba indo para a Rouanet, que são de grandes orçamentos, né? Por isso que, Rome, que a gente quase não vê no municipal, de fato. A gente vê até naquelas questões como virada cultural, sabe? Essas coisas assim, né? Na taxação de livros dá para você relacionar com direito social, sim, Jéssica. Né? Então, veja, pessoal, é bem interessante. Esse é um tema que eu gosto de discutir com vocês sobre direito social, porque é um tema que parece ser secundário, mas não é, que tem implicações muito sérias. Porque o direito ao lazer é um direito que se implica necessariamente com o direito individual de dignidade. Né? A gente pensar que o nosso lazer basicamente é bares é muito triste. Né? Porque é um elemento privado, né? Um elemento necessariamente que é um problema para a saúde pública, né? Para a segurança pública. Né? Claro que nenhum de vocês fazem isso, que vocês são todos juristas responsáveis, mas tem muita gente que bebe e dirige, né? Enfim, tantas outras coisas. Mas só o investimento privado da cultura, ela sempre gera mais efeitos negativos do que positivos. Bem, professor, eu acho que pois não, se fosse essa... eu acho que o lazer, tudo a gente vai, a cultura, a gente vai ao cinema para se divertir, mas envolve educação, por isso que eu falei, o lazer tem a saúde, né, praticar esportes e tal, e essa cultura também envolve. Eu procuro, de novo, estou falando da minha filha, sim. Eu procuro sempre levá-la ao cinema, teatro. Eu pago o Calil Haddad quando tem, mas quando tem também no Teatro Barracão, eu vejo que é uma coisa legal. Eu levo também, só que eu quase não vejo. Eu sempre entrava, né, antes da pandemia, no site lá de Maringá para ver quando teria e tal. E eu percebo que, assim, desde pequenininha, onde a gente vai, eu explico. Ó, lá tem que se comportar assim, assado, não pode ficar conversando no cinema e tal. E quando tem alguma outra criança conversando, até adulto, ela vira para trás e faz, não pode ficar conversando. Sim. Sabe? Eu acho que todo mundo... Então envolve muita coisa, legal. Coisa. Por isso que eu acho que é mais barato investir nisso do que os malandrinhos aí pichando a cidade. Claro, é muito mais barato você investir em cultura, só que essa é o mistério. E você tocou num ponto aí que eu tinha esquecido de falar, que é extremamente importante no do direito social ao lazer, que é outro que tem políticas públicas muito deficitárias para o Brasil, que é o esporte. O esporte se enquadra no direito social ao lazer muito como um dos principais direitos sociais ao lazer, que tem reflexo outros direitos sociais muito importantes. Por exemplo, quantas vezes a gente já ouviu falar de pessoas que estavam afastadas de estudos, da educação, por exemplo, e graças ao esporte voltou. Porque, por exemplo, para você ter uma bolsa atleta, você tem que manter notas altas. Né? E o esporte é lazer. O esporte é lazer. Eu sei que pro esportista aquilo é trabalho, mas é um trabalho com finalidade de lazer e isso é ótimo. Né? Assim como o artista... Fora que se a criança é tímida, ajuda na socialização, ajuda em concentração nas aulas. Perfeitamente. Em muita coisa. Perfeitamente. Tem os efeitos reflexos. Assim como o artista, ele tem o sentido, o músico tem o sentido de divertimento, de lazer, da terceiro, mas para ele é trabalho. O esportista também para ele é trabalho, mas sua finalidade é o lazer das pessoas. E os efeitos reflexos do esporte, o esporte é um dos investimentos que o Brasil poderia ter por políticas públicas, essa é uma crítica muito interessante, muito bem estruturada, porque o Brasil tem um histórico de esporte. Né? O brasileiro, tirando eu, que sou brasileiro e só gosto de esportes virtuais, de esportes, né? Mas porque eu nunca consegui muito bem me adaptar a esporte, mas o brasileiro ele tem por si muito incentivo ao esporte,
o tempo todo na sua vida, né? E aí aquela coisa que Maringá também, até o vôlei, que era uma coisa que a gente ia lá, torcia, né? A maioria já tinha essa cultura que Maringá não só futebol. Aí é moda, chega a época de Olimpíadas ou de Copa, e as empresas querem patrocinar para aparecer, mas durante o treinamento, durante todo o processo, é ruim, hein? É ruim. Não, é importante isso que vocês estão tocando. Kátia, vai falar alguma coisa? Então, assim, sem contar também a falta de parte de esportes para crianças que têm algum tipo de deficiência, né? Exatamente. E crianças autistas, que, assim, a dificuldade que quem tem uma criança autista em casa sabe a dificuldade que passa. Se tivesse um ambiente para deixar essas crianças, para ajudar a auxiliar na criação, sim, uma distração, né? O quanto que não seria melhor? Porque é muito difícil, não tem isso. Raramente você acha alguma coisa. É muito, muito vago, muito falho, né, na verdade. Concordo plenamente. Importantíssima essa colocação. Oi, Romy. O professor vai me mandar calar a boca daqui a pouco. Claro que não. Ô, professor, e uma outra coisa, por exemplo, na Vila Olímpica, investiram naquela pista de ciclismo maravilhosa, fizeram a maior propaganda e tal. Praças que inauguram gastam horrores para reformar, que nem agora, durante a pandemia, inauguraram mais uma. Se tivesse... Aí tá, é mais um horror para... As pessoas vão lá e estragam tudo. Se tivesse um investimento, não sei, que nem Estados Unidos, onde a gente vai em lugar público, tem sempre um guardinha 24 horas, algum segurança 24 horas ali para preservar, ficar de olho, cuidar desse espaço público, entendeu? Sim. Eu acho que sairia mais barato também pagar e dar emprego ainda e tudo mais para uma pessoa ficar ali cuidando, mantendo, do que depois gastar com reforma e tudo mais. Sim. Eu acho que isso não interessa a ninguém. Exatamente. Um tiozinho aí, um guarda municipal, qualquer um, a gente ainda está oferecendo emprego, né? Aumentando oportunidades na cidade. Mas aí, como não tem quem ficar cuidando, vai ter a destruição. E na destruição vai ter licitação. Na licitação vai ter corrupção. Aí vai ter dinheiro, verba para quem está... Paula, esse ponto que você colocou é interessante, né? Da licitação. Eu acho sempre importante colocar, porque tudo isso que a gente está falando, todas as políticas públicas, é importante vocês colocarem, que elas passam pela estrutura de licitação, porque é público, né? Exato. E a licitação, ela tem muito problema de corrupção, de fato, daí a gente vê na mídia, etc. Só que um dos maiores problemas da licitação é o mesmo que eu e a Márcia, a gente estava falando agora há pouco, que é a burocracia, né? Às vezes você consegue pela alta burocracia, porque a licitação ela tem que ter uma alta burocracia, né? Porque senão o Estado vai ser corrupto, né? E um dos grandes problemas é o mesmo, é a ideia da alta burocracia. Teve uma época que eu cheguei a advogar, Paulo, na época ainda, épocas áureas que eu ainda advogava, né? Eu sempre gostei de direito constitucional, né? Sempre foi minha área, então eu cheguei a trabalhar com licitação, com direito público, né? E, obviamente, não eram as grandes empresas, as ultra empresas as quais eu atendia, né? Eram os empresários menores, né? E a dificuldade de você ganhar uma licitação do empresário menor é justamente essa, é a burocracia. E era surpreendente porque, por exemplo, a gente tomou uma opção na época da advocacia que a gente ia cobrar mais, né? A gente ia cobrar mais, mas ia reduzir o número de clientes, né? Por quê? Porque a gente tinha uma estratégia com os nossos clientes, né? A gente pedia um tempo, né? Então a gente fazia um estudo, uma preparação dedicada àquela licitação, para que ela fique fechada na estrutura burocrática. Isso a burocracia é capaz de fazer. Se você estuda e se dedica e tem tempo, o problema é ter muita coisa para fazer, né? E daí, a hora que a gente começou a ganhar uma outra licitação,
aquilo começou a gerar um certo desconforto. Porque foi basicamente assim, alguém percebeu, ixi, alguém descobriu como é que faz, né? Daí começa a briga política, etc, né? Mas a licitação, em geral, ela não é nem questão exatamente da corrupção. Existe sim, não tô negando a corrupção da licitação. A gente, óbvio, a gente já viu, né? As questões, por exemplo, da Odebrecht, etc. Mas, em geral, é a burocracia do poder público que faz a gente não ter certas injustiças na licitação. Deixa eu fazer só uma observação em relação a isso. Diga, Márcia. Complementando o que você falou, essa questão da burocracia, a gente cai novamente num problema que são as pessoas. Sim. Porque, assim, aquilo que começa a demorar, porque tudo que demanda uma uma burocracia, ele demanda tempo, você tem passos a seguir, você tem regras a seguir. Sim. No caso de uma licitação, ou lá na questão do projeto da Lei Rouanet. Sim. Aí as pessoas têm ansiedade de tentar resolver logo. E aí começa a história não tem como dar um jeitinho para ir mais rápido? Porque isso não é só no público. Eu estou falando como funcionária pública. Sim. Nesse momento. Porque não é só no público. Se você chega mesmo no privado, você quer alguma coisa e aquilo está demorando, viu? Mas não tem como dar um jeitinho mais rápido porque está demorando? Ou eu chego numa fila, não, mas por que não pode ir um pouquinho mais rápido? Por que eu não posso entrar na frente? Então, é estranho, porque tudo cai no problema, eu acho, que são as pessoas. As pessoas têm uma mentalidade de que sempre o dela é prioridade. Não interessa se eu cheguei agora ou se eu cheguei depois. Aí eu quero que o meu seja antes, porque se eu chegar para um atendimento, se o meu filho está passando mal, o do meu filho é pior do que o filho de outro. Então, a gente tem um problema, como se fala, um problema estrutural. Exato. No povo. Essa coisa que você falou aí... é o que eu penso. Não, eu entendo e eu coloco para vocês o seguinte. Eu coloco para vocês o seguinte. Se vocês tiverem, não é obrigatório, tá? Isso aqui de fato não é obrigatório. Que a Márcia tocou num ponto que eu gostaria de tocar, mas a gente não vai ter tempo de tocar. Que essa questão muito importante da interpretação própria, da forma individual de como a gente vê justiça. Porque isso, Márcia, que você está falando, é uma sensação falsa de justiça individual para cada pessoa. Isso é muito comum. A pessoa que faz não entende que aquilo é injusto justamente porque é justo para ela. Né? Se vocês tiverem curiosidade de estudar um pouco sobre isso, ontem, tá? No noturno do terceiro ano de filosofia, a gente discutiu exatamente isso. Tá? Só que do ponto de vista filosófico. Constitucional diurno. Eu vou passar para vocês aqui, se tiverem um tempinho, isso não é nada obrigatório, é uma complementação. A gente estava discutindo Gadamer, que falando justamente sobre isso, se vocês tiverem interesse, é uma discussão bem legal que pode complementar esse pensamento que a gente está tendo aqui. Você vê que legal? Esse período permite que eu mande aula do terceiro ano para vocês. Em outro modelo não seria possível eu fazer isso, né? Pessoal, para a aula que vem, eu vou fazer um pedido para vocês. Eu vou botar um artigo para vocês lerem lá, mas ao menos, vou pedir pelo menos isso, né? O mínimo. Eu vou pedir que vocês leiam atentamente, procurem ler alguma coisa sobre o artigo 7º da Constituição. Tá? A gente vai sair do 6º e vai para o 7º. Por quê? Porque o artigo 7º, 8º e o 11º, que são os próximos que a gente vai ver, eles vão ser direitos sociais ainda, mas direitos sociais do trabalho, que é um conjunto especial e mais complexo que a gente vai trabalhar agora. Então, eu gostaria que vocês viessem já com algum conhecimento desse tipo de direito, tá? Porque a gente vai discutir eles dessa mesma forma, mas é bastante coisa para a gente ver que vai ser bem legal a gente ver, tá? Então, eu vou pedir para vocês deem uma olhada no artigo 7º, vou pôr um artigo um pouco mais profundo para vocês no AVA, mas deem uma lida no artigo 7º da Constituição. Vai ser muito importante, tá? Não esqueçam, hoje a gente perdeu um pouquinho do tempo de aula. Não perdeu, não, ganhou. Falando do Lattes. Façam o Lattes. Tá? Eu agradeço o debate e a presença de vocês. Já vou encerrar, porque a gente já está quase 1h30 de aula.
E tem um monte de aluno me ligando aqui já para resolver problema. E daí a gente se conversa na semana que vem, tá? Na próxima aula eu coloco Raça Negra, então, Alexandre. Beleza? Pessoal, fiquem tranquilos. Eu vou começar a marcar uns debates maiores com vocês em horários extras. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa semana a todos. Até a próxima.